Vamos começar mais um episódio do Município Podcast. E nesse episódio nós vamos falar de um tema muito importante para a gestão pública, para a administração pública, que é o monitoramento do território. Hoje eu estou aqui com o presidente do Instituto de Gestão Territorial e Geotecnologias, o Pedro Figueiredo. Ele que é formado em Engenharia Ambiental, pós-graduado em Gestão de Empresas pela FGV, é CEO, um dos fundadores da startup de tecnologia de monitoramento, Ideia City. E nesse episódio nós vamos tratar de assuntos muito relevantes e importantes que estão na crista da onda, relacionados a irregularidades fundiárias, como resolver esse tipo de problema. E antes de começar, é importante aqui dar os créditos aos nossos patrocinadores, pessoal. Tá? Esse episódio de hoje ele é patrocinado pelo Instituto de Gestão Territorial e Geotecnologias, do qual eu tenho orgulho de ser um dos fundadores e membro do conselho, e também pela startup Ideia City. Tá? Então, já fizemos aqui os nossos créditos, vamos para a nossa conversa de hoje com o Pedro Figueiredo sobre esse assunto tão importante para os municípios, que é o monitoramento do território. Pedro, nós temos visto aí desde o ano de 2020, né, uma crescente problemática dessas questões relacionadas ao parcelamento irregular do solo em área urbana, em área rural. E eu queria que você falasse para a gente um pouco da importância do município monitorar o seu território, né? O que envolve essa seara do monitoramento territorial? O que o município precisa ficar atento? Como que você tem visto e tem atuado aí nesses últimos anos? Perfeito. Olá, Braulio. Olá a todos que nos escutam. É um prazer enorme estar aqui nesse episódio do Município Podcast, trazendo um tema tão importante e que é uma das principais dores que a gente observa nos municípios de todo o território brasileiro, né? A fiscalização e o monitoramento do seu território para evitar, né, que problemas de ocupação irregular, problemas ambientais se consolidem e se tornem aquela bola de neve que são uma dor de cabeça, acredito eu, para todos os gestores do Brasil, certo? Então, a gente vai falar um pouco sobre fiscalização e monitoramento, mas antes disso, eu gosto de falar que mais importante do que a fiscalização e monitoramento é você estabelecer regras, diretrizes para que você consiga fiscalizar de forma eficiente. Então, um planejamento territorial eficiente, estratégico e aderente à realidade daquele município, daquele território, ele é fundamental. Então, o município fazer um plano diretor, uma lei de uso e ocupação do solo, definir as regras claras do que pode, o que não pode e como pode ocorrer determinada atividade, determinada ocupação do território, é fundamental. Né? Tem diversos casos que a gente traz, de municípios que a gente tem atuado nos últimos anos aqui pelo IGTEC, que mostram como que talvez uma maneira errada, um projeto que não tem uma aderência ali, uma lógica territorial muito grande, torna-se um prejuízo, né? Você vai ter uma receita de um remédio que, em vez de curar a sua doença, de tratar aquele problema, vai causar efeitos colaterais até muito piores. Um caso que eu adoro falar é o caso de Igarapé, aqui na região metropolitana. Um município extremamente pujante, né, com diversos potenciais no território, tanto logísticos, quanto turísticos, quanto de próprio empreendimentos, né, pela cadeia que ele está aqui, próximo a Belo Horizonte, região metropolitana, também num eixo logístico de escoamento para São Paulo muito interessante, em que alguns anos atrás, acredito que em 2006, mais ou menos nessa época, fez uma atualização do seu plano diretor e dos 110 quilômetros quadrados, mais ou menos, do território, eles colocaram 100% do território como área urbana. Isso trouxe, foi pensado na época para cobrar IPTU de mineradores, né, tentar ali uma arrecadação maior para o município. Né? Eu vejo que até um pensamento nobre por parte dos gestores daquela época de querer trazer mais recursos para o município, melhorar a qualidade de vida dos cidadãos. Só que foi uma estratégia, do ponto de vista de planejamento territorial, um pouco equivocada. Por quê? Não se conseguiu, né, o objetivo final de que era cobrar o IPTU daqueles empreendimentos, mas você colocou em todo o território, né, uma possibilidade e até um artifício que fomenta a ocupação territorial em 100 quilômetros quadrados. Perfeito. Ô Pedro, só uma questão, isso realmente é uma coisa impactante, né? Então quer dizer que Igarapé colocou 100% do seu território como área urbana ou de expansão urbana, né? Exato. Então prestem bem atenção nisso aqui, gente. Isso é uma decisão de lei, né? Quando o pessoal estava lá criando regras, né, as regras precisam ser claras para eu caminhar para o monitoramento e para a fiscalização. Então eles colocaram a seguinte regra: 100% do município vai ser área Área urbana. urbana.
Ou de Então, expansão ou urbana. de expansão urbana. Então, veja bem, hoje a gente tem um dos principais problemas é o parcelamento irregular em área rural. As pessoas não sabem, né, que você não pode parcelar abaixo do módulo rural em área rural, ou seja, a maioria dos locais, principalmente no estado de Minas Gerais ou outros estados do Brasil, né, você tem uma metragem ali para o módulo rural. Tá? Vamos pegar aqui o caso de boa parte dos estados na região sudeste, um módulo rural ali, 2 hectares, tá? E você não pode parcelar glebas abaixo de 2 hectares em área rural. Exato. Isso acontece muito. Então, imagina um município que ele, então, na prática, em termos de regra, ele deixa de ter área rural, 100% do município vira área urbana. O que que acontece? E sem diretriz clara, né? Quando você coloca expansão urbana, muitas vezes o município não coloca aqui, essa região vai ter um módulo mínimo de 360, 500, Não 1000 tinha metros quadrados. parâmetros Não tinha urbanísticos. parâmetros urbanísticos, né? Então, assim, já é um problema quando se está em área rural e não fiscaliza e monitora, e é um problema ainda maior quando você transforma tudo em área urbana, porque o município traz para si totalmente a responsabilidade de fiscalização e monitoramento, porque quando está em área rural, o Estado também tem a responsabilidade dele de fiscalização. Mas quando transformou tudo em área urbana, o município trouxe para si essa responsabilidade, que teria que despender um recurso, tanto humano quanto financeiro, gigantesco para fazer essa fiscalização, esse monitoramento, e você teve aí um parcelamento desregrado. Ou seja, o resultado prático disso foi, eles não conseguiram, então, tinha um objetivo nobre inicial ali, né? Exato, Aquele de ditado, né, gente? arrecadação. De boa intenção, o inferno tá cheio, né? Mas tinha um objetivo nobre, né? Tinha uma boa intenção, mas o resultado prático não foi conseguido, né? Não foi alcançado, que seria, então, cobrar IPTU de Exato. mineradora. A gente sabe que as Pelo mineradoras. contrário, fomentou uma expansão urbana por todo o território, Uhum. e o que levou a prefeitura hoje a ter que levar infraestrutura de saúde, educação, saneamento, né, toda essa infraestrutura básica para a qualidade do cidadão em todo o Ou território. seja, o município passa a ter um custo agora com reúbe social, reúbe específico, né? Então, isso onerou o território. E o IGTEC, então, né, Pedro, ele teve a missão de revisar no ano de 2022 ali o plano diretor e qual que foi a solução encontrada para isso? O que que o IGTEC pensou em relação a Igarapé e como que se desenvolveu, como que se desenrolou? O município ainda está 100% área Não, urbana? não, Como não. que, como que ficou? Nós tivemos o grande dever, uma honra, inclusive, de, né, solucionar essas e outras questões, né, voltadas ao planejamento do município desde 2022. Né. Primeira coisa foi definir regras, definir zoneamento, e a gente conseguiu uma coisa que eu acredito que pouquíssimos casos no Brasil de reverter a área urbana para a área rural. Né. Então, e tinha uma região do município que não tinha um potencial de ocupação, não tinha, inclusive, uma movimentação orgânica de ocupação, que isso é muito importante. Né, as pessoas, elas movimentam dentro do território. O território, ele é orgânico. Então, existe tendência, não adianta também ir totalmente contra a tendência. Eu acho muito importante você orientá-la da melhor Uhum. forma possível. E aí tinha uma região que não tinha esse potencial de ocupação urbana, não tinha essa tendência orgânica de ocupação, e que inclusive foi revertida como área rural. Hoje, Igarapé voltou até, no seu zoneamento, a área rural. Isso trouxe um ganho muito interessante, inclusive turístico, né, de zoneamentos interessantes do ponto de vista rural para o território. Perfeito. Então, desde 2022, a gente arrumou a casa, criou regras, e hoje Igarapé está na vanguarda, né, deu um passo à frente, que depois de eu estabelecer regras, ele implantou um sistema de monitoramento contínuo do território, que é um pouco do que a gente vai apresentar aqui hoje, que o IDEACIT, né, faz em sua essência, que o município hoje ele consegue identificar todas as mudanças que ocorrem no uso e ocupação da terra dentro do seu território de uma forma extremamente precisa, ágil e econômica. Então ele atua antes da consolidação de problemas. Na hora que chega ali um cidadão, corta 5, 6 árvores para fazer uma ocupação irregular, em área de APP, intervenções Já consegue irregulares, pegar. já pega, a prefeitura já aciona ali seus órgãos internos responsáveis por essa fiscalização, ou mesmo órgãos externos, como o Ministério Público, Polícia Militar de Meio Ambiente, e aí, antes da consolidação daquela ocupação, da consolidação daquele problema, as ações são tomadas. Perfeito. Mas, Pedro, aguenta aí com a solução, tá? Mas vamos pensar. Eu queria que você trouxesse aqui para a gente mais um caso que você tenha trabalhado, tá? Na verdade, nós, né, trabalhamos, nós executamos juntos, e eu queria que você pensasse aí dos diversos casos que nós já trabalhamos juntos, né, as diversas resoluções de problemas de cunho territorial,
que a gente tem trabalhado nos últimos anos, qual foi que mais te impactou em relação a essa problemática ambiental, urbanística, territorial? Tem 2 casos interessantes. Um a gente atuou já, que é o município de Guapé, na região ali do Lago de Furnas, e um que estamos atuando agora, que é o município de Ibirité, também aqui na região metropolitana. Vou começar pelo caso de Ibirité, que é o mais recente, estamos atuando. Ibirité tem no seu território, uma parte dele, um parque estadual da Serra do Rola Moça, é uma unidade de conservação de proteção integral, e ali você tem também uma zona de amortecimento, né, dentro do território, estipulada no plano de manejo desse parque, se não me engano, de 2007, e que pega uma boa parte desse território. E aí, dentro da lei do SNUC, né, das unidades de conservações, tem uma cláusula lá que diz que áreas de amortecimento de parques de proteção integral necessariamente serão áreas rurais, zonas rurais, não se podem converter em urbanas. Então você tem uma regra clara. Entretanto, né, você ter uma regra clara e não botá-la em prática, não fiscalizá-la, é o problema. Então, o Estado de Minas Gerais, ao definir essa regra, tinha o dever de fiscalizar, e a realidade que nós encontramos hoje no município é completamente diferente. Hoje existem bairros inteiros consolidados dentro dessa zona de amortecimento e que traz um imbróglio jurídico muito grande. Por quê? Teria um recurso para regularizar, né, para trazer dignidade para aqueles cidadãos que estão nesses bairros, né, que têm a sua propriedade, mas que não têm ali a posse, né, não têm o título daquela propriedade urbana, que seria a regularização fundiária. A lei de 2017, que poderia transformar esses núcleos em áreas urbanas e trazer toda a qualidade de vida para a população. Só que o Estado já definiu que aquilo é área rural e não se pode transformar em urbano. Então, o instrumento da REURB não se aplica nesse caso. E aí fica um jogo. Como que o município vai atuar? O município ele teria, né, total autonomia para gerir o seu território, mas existe uma lei federal que impossibilita essa gestão, né, assertiva. E, em compensação, o Estado e o governo federal não tomaram as medidas necessárias para evitar a consolidação desse Ou problema. seja, o pessoal, né, criou-se a unidade de conservação, né? Isso de fato, gente, é um caso. é, isso acontece, né, em muitos municípios, né? Logo ali da época da criação da lei de unidades de conservação, né, do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, nós observamos a proliferação de unidades de conservação. Assim como, né, na época da criação do Estatuto da Cidade, nós observamos também que vários municípios ali, acima de 20 mil habitantes, eles começaram a fazer os seus planos diretores e eles começaram também a Ctrl+C e Ctrl+V em planos diretores. Então, infelizmente, quando a gente tem uma estratégia dessa, às vezes, não vou falar que é o legislador, mas os envolvidos na situação, eles ficam afoitos para colocar, né, e construir o máximo de unidades de conservação possível, mas não se atentam ao fato de que quando você cria uma unidade de conservação, você tem direitos e deveres, né? Eu costumo dizer uma coisa, Pedro, meio ambiente é coisa séria, gente. Meio ambiente não é a mesma coisa de fazer filho, tá? Não é fazer e deixar. Você precisa. Você tem mais deveres, inclusive, que direitos. Exatamente. Então, quando você cria uma unidade de conservação, você precisa saber e entender que a função de uma unidade de conservação, ela é, acima de qualquer outra coisa, fazer a manutenção e a preservação da biodiversidade. E isso custa dinheiro, né? Eu costumo dizer o seguinte, né? Quando a gente está dando palestra lá de plano diretor e atração de investimentos, as pessoas às vezes colocam uma objeção. Ah, mas o plano diretor, ele não deveria cuidar do direito à cidade, do social e do ambiental? Né? E como que a gente quebra essa objeção? Se alguém consegue investir em ambiental, social, em governança, sem recurso financeiro, me apresenta que nós temos que indicar para receber o Prêmio Nobel de Economia, né? Porque vai ser de fato um feito. Como que você consegue resolver esses problemas sem recursos financeiros? Então, o meio ambiente, você não consegue preservar o meio ambiente se você não tem recursos financeiros para isso. Então, devagar com o andor, porque o meio ambiente é coisa séria e você não pode sair criando unidades sem saber como que você vai gerir, como que você vai continuar a dar manutenção naquilo. Então, por exemplo, lá no caso de Ibirité, nós temos o parque do Rola Moça, ninguém aqui está questionando a criação do parque, mas uma vez criado, você tem que fiscalizar e monitorar. Hoje, a realidade lá é a seguinte: tem uma série de áreas ocupadas e construídas dentro do parque, que era responsabilidade do Estado fazer esse monitoramento e essa fiscalização, né? E não foi feito.
hoje existe demanda para REURB, né, específico, REURB social principalmente, e o município não pode fazer, porque a partir do momento que você faz uma regularização fundiária urbana, aquela gleba ela passa a ser Torna urbana. urbana. E a legislação diz que não posso ter área urbana, não posso ter perímetro urbano aí dentro dessas áreas. Então você fica, de fato, com uma situação que a gente não consegue chegar num denominador comum, e isso acaba travando o município, né, que agora tem essa responsabilidade de dar continuidade. Então precisa fazer conversar, né? Isso sem falar, né, Pedro, da importância da gente fazer esse monitoramento e fiscalização com dados Acurados, acurados, né? precisos, Eu gostaria que você detalhados. pontuasse um pouco sobre isso, Vou né? falar. Você sabe muito bem, você é um profissional também da área da cartografia, você sabe muito bem a qualidade e a quantidade de dados que o Estado dispõe para planejar o seu território, e a gente sabe também da realidade dos municípios, Exato. né? Nós estamos, nesse exato momento, criando a nova base cartográfica do município de Ibirité, que vai ter base cartográfica com precisão para fazer REURB, né? Para fazer projeto, ou seja, vai entrar aí no rol de municípios que, de fato, cuidam da sua cartografia cadastral. Uhum. E a gente sabe que, na escala de gestão do Estado, da região metropolitana de Belo Horizonte, eles não têm dados dessa envergadura, Detalhe. desse nível de detalhe, né? Então, é como se eu tivesse, por exemplo, eu estou usando um escalímetro numa escala específica, você em outra, e a gente querendo medir a mesma coisa. Eu tô com Não uma vai fazer. tomografia computadorizada 3D extremamente detalhada e você com um raio-x e a gente querendo discutir sobre a mesma mancha encontrada no corpo. Então, a gente precisa partir de procedimentos Detalhados, detalhados acurados, para a gente conseguir precisos. falar, tá, gente? Meio ambiente, quando eu falo que meio ambiente é coisa séria, a gente precisa fazer a coisa com base em dados, né? A letra da lei está lá, a gente precisa trazer provas e trabalhar com dados, senão a gente cai numa seara de ficar apenas no âmbito das ideias, tá? E eu queria, Pedro, que você falasse um pouco, né, o que está sendo feito lá em Ibirité em relação ao mapeamento, ao levantamento, e como que você Perfeito. vislumbra, né, possibilidades da gente Vou chegar até numa... abrir um parêntese, que no início da sua fala você falou uma questão interessante sobre ESG. Essa foi uma discussão muito forte que a gente teve, inclusive eu lembro de uma matéria ESG dentro do MBA, e o normal é se colocar na mesma escala ali de importância, o environment, né, o ambiental, o social e a governança. Mas na prática, na realidade, quando a gente observa o dia a dia das empresas, dos municípios, do governo, do primeiro, segundo, terceiro setor, na hora que falta dinheiro, na hora que falta recurso, a primeira coisa a ser cortada são as questões ambientais e são as questões de governança. Então, é importante a gente sempre tratar o planejamento com atração de investimento, com atração de recursos, com sustentabilidade financeira para os municípios e para as empresas. Porque sem a sustentabilidade financeira não tem como se falar de meio ambiente e de social. O meio ambiente e o social, eles custam recurso, né? E eles precisam, né? Eles são fundamentais, são essenciais, são necessários. Mas o recurso para fomentá-los também é. Então, eu acredito que a governança ela está um pouco acima, assim, em questão de prioridade, porque sem ela não adianta se falar de ambiental e de social. E aí, Ibirité está seguindo um caso muito interessante com a gente, porque está trazendo a governança para dentro da gestão, com estruturação das suas regras, né, o plano diretor, as suas leis complementares, que eu gosto de falar, que não adianta você ter um plano diretor atualizado, aderente ao território, né, uma Ferrari de plano diretor, se sua lei de uso e ocupação do solo, código de obras ou posturas é da década de 70. Já pegamos lei de uso e ocupação do solo e código de obras escritos à mão, na década de 60, totalmente fora da realidade do município hoje. Então você tem que estruturar a sua governança, trazer dinheiro, e aí sim você vai ter como fomentar de forma assertiva, aderente e factível tanto a questão social quanto a questão ambiental, né? E aí Ibirité está trazendo todo esse levantamento de dados, né, estruturando toda a sua base jurídica territorial, e aí sim ele vai ter peso para poder atuar nesses casos de meio ambiente, vai conseguir chegar à frente ao Estado e falar, olha só, essa zona de amortecimento aqui, criada no parque em 2007, do ponto de vista social e ambiental, ela também já não faz mais sentido. Precisamos atualizar, inclusive, o plano de manejo do parque, o seu zoneamento, para trazer aderência à realidade. Porque se fica o instrumento de 2007 lá, não pode, mas o movimento orgânico acontece, de que adianta? E isso é um ponto importante, Pedro, porque, né, a gente sabe que as leis elas podem ser criadas em outras esferas de governança, mas, ao fim e ao cabo,
uma legislação, meus caros, ela vai ser aplicada, tá, no 1 para 1 do município. Então o legislador que está lá na Assembleia Legislativa, na Câmara dos Deputados, no Congresso, ele, às vezes, ele não sabe da realidade do chão de fábrica do município. E a legislação, ela vai ser, de fato, atestada, aplicada lá no município. E se eu não tenho recurso, se eu não tenho um instrumento adequado para aferir se a legislação está sendo aplicada, ela vai ser uma legislação inócua. Então não E aí entra a adianta questão nada. da escala. Você Exatamente, perguntou, a escala, porque a escala do dado, na hora né? que eu trabalho com questões estaduais, federais, existe uma escala de. Eu vou trazer um termo até de mapeamento, né? Você entra no IDS-ZEMA, Infraestrutura de Dados Espaciais do Estado aqui de Minas Gerais, você tem uma riqueza enorme de dados e informações, mas numa escala, em sua maioria, estadual, né? Eu vou ter ali um dado numa escala de 1 para 250 mil, 1 para 500 Pedro, mil. isso é importantíssimo a gente falar, porque a maioria das pessoas que estão nos ouvindo agora, elas não têm a mínima noção disso. Não tem a mínima noção disso. Até mesmo porque tudo que cai no âmbito do digital, a gente acha que aquilo ali é a verdade absoluta, que é o dado digital. Exato. Mas está na Eu plataforma. vi no Google Earth. Eu vi no Google Earth, tirei. né? Tá no site do governo do estado. Gente, base cartográfica, ela é criada com base em um insumo que tem um nível de precisão e de detalhe, tá? E eu posso atestar para vocês aqui, com toda certeza, tá? Que os dados, as bases cartográficas que estão ali na plataforma IDS-ZEMA do governo do estado e que estão em qualquer outra plataforma a nível estadual, elas não estão não estão alinhadas com a escala de detalhe que eu necessito trabalhar, por exemplo, numa escala geográfica urbana ou num município. Exatamente. Tá? Elas não estão em consonância com o que deveriam estar. Então, significa o quê? Significa que eu pego, às vezes, uma área protegida ali, uma rede hidrográfica. Se eu pegar uma coordenada ali na base, naquele software, né, aquele WebGIS, e colocar em campo, eu posso chegar em campo com um receptor GPS de precisão e essa coordenada não vai bater exatamente naquele local. Ou seja, o meu modelo ele está deslocado da realidade. É claro que não existe modelo 100%, mas a escala, se eu vou fazer a validação em campo e é dentro do município e é no 1 para 1, eu tenho a necessidade de ter o dado o mais próximo possível da realidade. Nós estamos falando aqui de fiscalização ambiental, estamos falando aqui de multas que podem chegar a milhões, tá? Então, gente, meio ambiente, eu repito aqui, é coisa séria. É coisa séria. Um exemplo que eu gosto de trazer muito é a plataforma MapBiomas. A plataforma fenomenal do governo federal, que tem todo o mapeamento ali de uso e cobertura, né? Ela fala, isso aqui é uma floresta, isso aqui é uma Na verdade, ela é uma plataforma colaborativa. Não é do governo federal. Várias instituições que são até mantidas pelo governo colaboram, né? Mas é uma estratégia muito louvável. Exatamente. Não tem diretamente mas entra uma questão que, inclusive, eu já vi o meio ambiente perdendo por aquele dado, né? Você tem ali, às vezes, um campo rupestre, uma formação extremamente relevante, né, do ponto de vista ambiental, relevante do ponto de vista de preservação, ela está um pouco crítica no ponto de vista de desmatamento, de se acabar mesmo. E aí, ela parece muito, na hora que você pega uma imagem de satélite de todo o território, nessa escala regional, com uma pastagem. Então, muitas vezes, aquilo ali está considerado uma pastagem, uma região que não tem uma relevância ambiental, só que tem. Então, a fiscalização ela fica precária. E o contrário também acontece, né? Você tem muitas áreas que não têm relevância ambiental, que pela escala do dado são. Então, os dois lados perdem quando trabalham com uma escala regional, tentando trazer, encaixar, né? Macetar ela ali para dentro da escala do planejamento e da fiscalização na prática. Exatamente. E aqui, Pedro, é importante fazer uma ressalva que nós não estamos desabonando ou fazendo uma crítica negativa à plataforma MapBiomas. Não é isso. Eu sei, os profissionais, né, extremamente capacitados que desenvolvem aqueles mapeamentos também sabem que para um mapeamento no nível regional de Brasil, de América Latina, você tem um trabalho relevante, mas esse trabalho ele tem uma limitação, né? Assim como uma vacina ela tem um poder de atuação, ela não é 100%, nenhum modelo científico é 100%, tá? Um mapeamento também não, você tem uma escala adequada para isso. Então, quem faz a plataforma MapBiomas sabe das suas limitações, né? É muito louvável, mas cabe ao profissional que está usando aquele dado entender o seguinte: isso daqui é um recorte da realidade, isso aqui é um modelo que não necessariamente é 100% da realidade. Então, eu preciso sempre
ter essa visão, tá? Eu costumo dizer o seguinte, tá, gente? Visão crítica, né? Olhar crítico, né? Sair criticando tudo, não, tá? Exatamente saber que aquele instrumento que eu estou dispondo ali para resolver uma situação, ele não é 100%. Então, as nossas plataformas regionais, né, de dados, elas não têm escala, muitas vezes, para eu poder resolver um problema que está ali numa área urbana e numa área rural de um município. Só que, na maioria das vezes, o que a gente vê? As pessoas tomando aquele dado como uma verdade absoluta, e aí coloca aquilo dentro de um processo judicial, e os nossos, né, colegas do judiciário, eles não necessariamente têm que saber disso, porque é uma coisa específica ali da cartografia. Então, a gente cria um ambiente de muita insegurança jurídica. Por isso que todo projeto que a gente conduz, que nós trabalhamos, a gente trabalha com esse nível de honestidade intelectual, de falar, olha, eu só vou falar certas coisas em certo nível de detalhe, tá, se eu tiver o instrumento para tal. Exatamente. Por exemplo, eu sou um excelente cirurgião. Se eu estou aqui num município afastado, lá longe, eu tenho um papel e uma caneta, eu sou simplesmente um médico. Agora, se eu sou um excelente cirurgião, você tem que me colocar numa sala toda equipada lá no Hospital Albert Einstein, aí eu vou fazer uma cirurgia na cabeça de alguém aqui. Então, eu vou dar o melhor de mim, porque eu tenho os melhores equipamentos para fazer a melhor cirurgia. A mesma coisa, se a gente não tem possibilidade de trabalhar com levantamento cartográfico de detalhe, muitas das vezes, né, Pedro, a gente não quero nem fazer o plano diretor desse município, porque fica muito genérico, né? O ponto é Exatamente. exatamente esse, você usar os dados dentro da escala correta para a qual eles foram criados. Do ponto de vista quantitativo, de uma gestão regional, estadual, o MapBiomes é fenomenal, ele é maravilhoso. Mas na hora que você traz para a realidade uma fiscalização, como é que você vai fiscalizar com um dado que pode estar errado ali 200 metros para um lado ou para o outro? Você coloca uma fazenda em área de preservação, você coloca uma área de preservação numa fazenda. E não é só o erro posicional, a gente tem um erro qualitativo também, né? Exato. Como você que trouxe. Né? Exatamente. O que é pastagem, o que é campo rupestre, cerrado. Exatamente, uma tipologia de campo rupestre que tem alta relevância biológica e uma tipologia de pastagem que tem uma menor relevância biológica e de biodiversidade. Às vezes, elas vão ser confundidas ali. Imagina um cidadão que está ali, um profissional recém-formado, né? Que acabou de sair da faculdade, vai pegar isso e vai lá fiscalizar. Então, gera uma situação muito complicada, né? Porque se tem profissionais recém-formados, eu falo isso com muita tranquilidade, eu leciono, formo profissionais há 15 anos, né, de engenharia, de arquitetura, se tem profissionais que saem, né, que não têm essa experiência, né, porque dentro de um curso a gente não consegue passar para os nossos alunos 100% da experiência e do que eles podem ter, se deparar no mercado, tá? Eles vão chegar lá sem essa maldade, sem essa experiência de saber, olha, aquilo que está lá na base do governo do estado, de uma plataforma de infraestrutura de dados espaciais, pode não ter a mesma escala, a mesma precisão, a mesma característica de qualidade do dado que eu deveria ter para afirmar o que eu estou afirmando. Então, isso, Pedro, faz com que a figura do trabalho de campo, né, não só de campo, mas por isso que eu me torno cada vez mais municipalista, né? Eu acredito que, por essa escala de dados, o município que tem que ser o responsável, inclusive, por fiscalizar o seu território. E aí a gente criou essas metodologias de fiscalização e de monitoramento contínuo para auxiliar o município, né, a preencher essa lacuna que, às vezes, por falta de braço e recurso, o Estado e a União não conseguem atuar de forma eficiente. E aí a gente traz, né, o monitoramento contínuo, a fiscalização contínua do território, é um programa de monitoramento contínuo do território. Mas, Pedro, antes de você ainda falar do monitoramento, eu queria que você colocasse só mais um caso, né? Nós falamos aqui de Igarapé, falamos de Ibirité. Tenta achar aí pelo menos mais um caso no qual, né, você teve envolvido relacionado a essa questão do planejamento territorial, da falta de regras claras, né? E como que a gestão municipal perdeu com isso, né? Por não O município de Guapé, aqui na região, Guapé, né? O caso de Guapé é um excelente exemplo. Fala pra gente aí, o que aconteceu lá em Guapé? Guapé é um município extremamente atraente do ponto de vista de recursos naturais, está ao lado, na margem, a maior margem do Lago de Furnas está dentro do território do município de Guapé, é próximo a Belo Horizonte, fica no meio do caminho de São Paulo, então do ponto de vista de ocupação, empreendimentos turísticos, ele é muito atrativo, né? Está ao lado de Capitólio, só que com um território muito maior e muito mais passível de ocupação.
Só que as gestões anteriores não tinham essa visão do planejamento e não estruturaram um plano diretor para o município. Né? E aí você tinha mais de 50 empreendimentos imobiliários de altíssimo nível. Tinha um empreendimento lá que a avenida principal é uma pista de pouso. Então eu vou para minha casa de campo ali ao lado do Lago de Furnas, se eu pouso o meu jatinho, eu guardo ele na minha própria garagem. Então são empreendimentos que trazem um ROI, né, um retorno financeiro para o município gigantesco. E mais de 50, todos foram embargados pelo Ministério Público. Por quê? Não tinham instrumento de planejamento, não tinha regra clara. Ou seja, era um município turístico, era um município que tinha uma grande relevância imobiliária, né? Todos nós regra. Não tinha nenhuma regra, não tinha plano diretor, lei de uso e ocupação do solo, nada, tudo ou desatualizado ou inexistente e ia mesmo. aprovando os projetos. O modus operandi era eu, empreendedor, chego no município, olha, eu quero fazer esse empreendimento aqui. A prefeitura, junto à Câmara, aprovava uma lei de perímetro urbano e isso pipocou por todo o território. E fazia audiência pública? Não seguia o rito. Não tinha nem plano diretor, não seguia o rito do Estatuto da Cidade, não seguia o artigo 42B. Era simplesmente uma lei de perímetro urbano e isso foi pipocando. Então você tinha vários empreendimentos no território sem nenhum tipo de infraestrutura interligando, nenhum tipo de gestão integrada de tudo isso. E isso chamou a atenção do Ministério Público. Faltou o rito, faltou o planejamento. O Ministério Público entrou, a gente, através de um TAC, fez esse planejamento para o município, e foi muito interessante que até o Ministério Público tinha uma visão muito forte de que não, os empreendedores foram errados aqui, né, não seguiram o rito, não tem planejamento, não seguiram as regras, mas quando a gente chegou no estudo técnico e a gente avaliou todos os empreendimentos, a gente viu que mais de 90% deles estavam totalmente corretos perante as legislações estaduais e federais, do ponto de vista ambiental, urbanístico, né, a 6766, Código Ambiental, todos seguidos à risca. Quem que pecou, então? A gestão, a prefeitura, em não ordenar o seu território, e não ter essas diretrizes claras, né? E aí isso voltou, o Ministério Público foi investigando o porquê desse modus operandi incorreto, e aí descobriram, né? Puxou pelo fio do planejamento territorial, descobriu um grande escândalo de corrupção. Outras questões vieram à tona, né? Mas o grande fio condutor foi a falta do planejamento territorial, né? Então, e o prejuízo que ficou para o município, né? De ter diversos empreendimentos, muitos desses já implantados, né? Hoje o município vai ter que levar uma infraestrutura até esses empreendimentos, não teve uma integração, não teve um planejamento, né? E fica todo esse ônus, tanto político, né? O prefeito foi preso, um monte de gente da gestão, quanto também financeiro e estrutural do ponto de vista territorial. Hoje o município agora tem que se organizar para poder, de fato, usufruir desse potencial que ele tem no seu território. O Rio Grande, né, gente? A bacia do Rio Grande, em Minas Gerais, né, devido ao aproveitamento hidroenergético, ela foi proporcionando a criação de lâminas d'água, reservatórios, né, composto com a paisagem do estado de Minas Gerais, você gera ali um ambiente de beleza cênica ímpar, né, e isso atrai o desenvolvimento imobiliário, né? São vários empresários, investidores, né? Só para ilustrar aqui, recentemente, né, uma pessoa que eu sigo ali nas redes sociais, né, que é o Flávio Augusto da Silva, que empreende no setor de educação há anos, né? Outro dia eu vi que ele desceu de helicóptero ali na região de Rifaina, Sacramento, que está na bacia do Rio Grande. Então, a bacia do Rio Grande, até lá mais na ponta, na divisa do estado de Minas Gerais com São Paulo, um pouco mais interior, né? Na região de Campo Belo, tem o distrito de Porto dos Mendes, aí você tem a reservatório de Furnas. São vários municípios que têm esse atrativo, né? Então, você imagina um empresário do nível do Flávio Augusto chegar no município para empreender e depois descobrir que o gestor público não fez o papel dele. Porque certamente, né, o privado, né, exatamente, o setor privado, ele vai procurar ali todas as regras de compliance para poder atuar no território. Só que é uma via de mão dupla, né? A gestão do território ela não é privada, é uma gestão pública. E o gestor público, se ele não ficar atento a essas questões, se o gestor público não ficar atento ao planejamento do território, ele vai perder investimento, ele vai perder investidor qualificado, que pode chegar e, de fato, transformar a região. Exato. Ele pode simplesmente mudar tudo ali, porque de um empreendimento puxa o outro, né, Pedro? O planejamento eu acho que ele é fundamental, inclusive para o gestor, a população, enxergar fontes de renda que até hoje não enxergaram no território. Né? A questão, por exemplo, Triângulo Mineiro, que pega a bacia do Rio Grande, tem uma atividade agropecuária extremamente relevante,
para o Sudeste mesmo brasileiro, mas tem um potencial turístico enorme, 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 por causa da própria bacia do Rio Grande, né, esses empreendimentos imobiliários, e eu vejo muitos municípios que não dão devida atenção a isso no seu planejamento. Então, o planejamento, ele vai ser fundamental para organizar a casa, mas também para a gente definir, olha, onde que o município quer estar daqui 10, 15, 20 anos, e quais são as ações que nós vamos tomar para poder chegar nesse objetivo. Então, Exato. é essa visão estratégica de você ter os seus ovos em várias cestas, diversificar a economia do município. E é aquela questão também de saber fazer o marketing, né, Pedro? Não adianta nada eu falar assim, eu vou vender essa caneca aqui, ó. Tem essa caneca aqui com a logo do IGTEC, eu vou vender essa caneca. Na hora de eu entregar o produto, eu entregar uma caneca diferente, ou essa caneca de fato, não executar aquilo que eu estou falando que ela vai executar, aquilo que ela vai entregar, Vira um anti-marketing. vira um anti-marketing, então eu vou criar um marketing que não condiz com a realidade. Por outro lado, se eu tenho também um excepcional produto e não construo uma narrativa, né? Eu não vou criar um branding dessa marca capenga, eu vou perder Não vai investimento, né? Inclusive, uma das coisas que a gente mais tem feito nesse exato momento é trabalhar com territórios turísticos com grande potencial. Exatamente. Nesse exato momento, a gente está lá no Mato Grosso do Sul, trabalhando com um município chamado Rio Verde do Mato Grosso, que está em processo está pleiteando ali a alteração do nome, né, para Rio Verde do Pantanal, porque é um município... Estratégia de marketing. Estratégia de marketing. Eu estou ali na boca do Pantanal e já tem ali Bonito, que todo mundo conhece. Então, poucas pessoas, às vezes, conhecem Rio Verde do Mato Grosso, que tem o nome Rio Verde do Mato Grosso, mas está no estado do Mato Grosso do Sul, né? Está ali no bioma do Pantanal, né? Tem um potencial turístico fantástico, a gente vai começar a fazer um planejamento ali, né? A gente tem vários casos, né, Pedro, que trabalhamos nesse sentido, Camanducaia, lá no sul de Minas, com o distrito turístico de Monte Verde. São Tomé das Letras. Nós temos São Tomé das Letras, né, que é conhecido do ponto de vista turístico. Quando a gente chegou para trabalhar lá, né, o prefeito à época ele pediu para a gente, eu não quero descaracterizar o turismo que já acontece em São Tomé, eu quero diversificar as tipologias de turismo. Então uma cidade que tem ali um alinhamento serrano, né, que confere ali a ele, né, a São Tomé, uma característica de uma instância climática também. Então, pode atrair outras tipologias de turismo, que vai agregar mais valor para o território, mas isso tudo, meus caros, isso precisa de planejamento. Não adianta, eu sei que eu sou muito bom. Pois é, mas nesse exato momento tem muita gente que não é tão bom quanto você, mas que está com um pouquinho a mais de visão estratégica, com marketing, com divulgação, né? E que está fazendo muito mais do que você. Então não adianta simplesmente eu batendo pé, mas eu sou muito bom, mas eu já tenho muitos recursos naturais. Olha Lago Apé, maior lâmina d'água do Lago de Furnas. Quando você fala de reservatório de Furnas, todo mundo conhece o quê? Capitólio. É um bracinho. Né? Que é um braço pequeno, todo mundo conhece Capitólio, todo mundo conhece o condomínio Escarpas do Lago. Né? Agora, se eu falar de outros condomínios que estão ali, poucas pessoas conhecem. Né? Se eu falar lá, vamos citar aqui o Terra Mare, por exemplo, que está lá em Guapé. Certeza que poucas pessoas conhecem, que é lindíssimo, né? Mas todo mundo vai conhecer o quê? O Escarpas do Lago, que é muito famoso. Então, tem dessas, tá, gente? Vocês que estão me ouvindo agora, que são gestores públicos, vocês precisam cuidar muito bem, tá? Não é só recurso mineral, não é só commodity agrícola que vai atrair investimento para o seu município. A sua paisagem, nós somos... inclusive especialistas nisso, né, Pedro? Transformar as paisagens em recursos para atrair investimento. É uma metodologia que a gente tem trabalhado muito forte em todo instrumento de planejamento que a gente trabalha no município, que é o marketing territorial. O que é isso? É a gente entender o seu território, todos os potenciais, muitas vezes não fomentados, não vistos, né, pela gestão, e dentro do planejamento a gente já cria estratégias de vender o seu município. O município ele tem que ser ativo na captação de recursos, na diversificação econômica. Então, às vezes, o município está ali, tem um extremo potencial turístico, e dentro das diversas categorias de turismo, você tem turismo ecológico, agropecuário, turismo de beleza cênica, turismo de empreendedorismo. Né? Você tem diversas cestas que você pode ali estar alocando os seus ovos, e que o município não enxerga, não coloca isso dentro de uma estratégia aderente, eficaz de planejamento. Então, a gente tem trabalhado muito forte com o marketing territorial mesmo. De você ver todos os ativos e potenciais, fomentá-los, né? Não ficar trabalhando, o município tem uma vocação, não. Mas para dar segurança, exatamente, mas para dar segurança jurídica, né? Porque você não vai atrair nenhum investidor sério, tá? Se você não
conferir ao seu Sem município. regras claras, né? Exatamente, um o alto grau empreendedor de chega, segurança onde que eu jurídica. posso aqui, ó, esse local você pode atuar com o seu empreendimento, porque as diretrizes de ocupação permitem, né? As regras estão muito claras, tanto para a gestão, quanto para o empreendedor, quanto para a população. Exato. Né? E aí, depois, né, a gente entrando um pouco do planejamento, definiu as regras claras, você entra para fiscalização e para botar em prática essas regras. Não adianta você ter um melhor instrumento de planejamento territorial e não botá-lo em prática, não Exatamente. acompanhá-lo. Por isso, né, o tema desse podcast mesmo é o monitoramento e a fiscalização contínua do território de forma eficiente, eficaz e sustentável. E como que a gente pode fazer isso, Pedro? Como que nós podemos hoje, né? Eu acho que até aqui nós já colocamos aqui para quem está nos ouvindo, né? E para quem está nos ouvindo e que está ali no município e é da linha de frente da gestão, seja na vereança, seja uma secretaria municipal, um fiscal de município, né? Você que está aí na linha de frente, né? Em todas as pastas ali de uma prefeitura. Vocês com certeza entenderam muito bem do que nós estamos falando aqui. E pode ser que você seja até mesmo uma secretária de educação, mas numa reunião de secretários ali, você já viu o seu colega lá da obras, do urbanismo, chorando as pitangas ali, falando dos problemas que ele está passando, né? E até uma secretária de educação, às vezes, para alocar uma escola, ela passa por esse tipo de problemática, né, Pedro? Mas, do ponto de vista da fiscalização, do monitoramento, né, o que você tem conduzido, o que você tem feito, tem trazido de novo, inovado? Queria que você colocasse para a gente aqui, contasse um pouco. Hoje o principal ponto é trazer a tecnologia como aliada. Não tem como. Tecnologia, a gente está no século XXI. Já andamos bastante já dentro desse século, já está difícil acompanhar a tecnologia da forma como ela surge a cada dia, e a gente trouxe isso para a gestão. Né? A gente criou o IdeaCity, Geomonitor, é uma plataforma patenteada de monitoramento que auxilia a gestão a trabalhar menos e de forma extremamente mais eficaz, aliando tecnologia, dado e as regras bem definidas. Né? Como que o monitoramento contínuo trabalha? A gente vai primeiro tratar com escalas de dados, satélite, né, numa escala maior, começar a identificar essas movimentações, essas mudanças no uso e ocupação da terra. Utilizamos um radar, que é um outro tipo de satélite, mas ele pega movimentação de terra, né? É um corte que foi feito, um aterro que foi feito, e aí o radar ele funciona de dia, de noite, com nuvem, sem nuvem. Então você tira um pouco do problema da imagem de satélite, que às vezes está um janeiro chuvoso. Você tem nuvem cobrindo 100% do território. Como é que uma imagem vai trabalhar nesse sentido? Então, o radar ele entra nesse aspecto, excelente. cobrindo essa lacuna. Pedro, só para deixar claro aqui para a nossa audiência, tá, gente? O radar ele é um sensor mais ativo, ou seja, o radar ele não depende da luz do sol para fazer imagem. Tá? Uma imagem de satélite no campo espectral ali do visível, ou outras bandas, né? Pensando aqui em sensoriamento remoto, ele vai fazer uma imagem ali, eu dependo da luz do sol. Uma foto, né? O satélite é uma imagem, uma foto do radar, ele me dá uma imagem como se fosse uma imagem de raio-x. Exatamente. A imagem do radar, ela é tom de cinza, né? Ela vai pegar o quê? Ela vai pegar alterações na superfície topográfica. Então, movimentação de terra, né? Mineração clandestina, né? Às vezes, quem não está numa realidade de município minerador, acontece muito aqui no estado de Minas Gerais, Pedro, só para fazer um parêntese, é a mineração clandestina. Então, às vezes, quem vai cometer esse ilícito ali entra até com um projeto na prefeitura lá de um parcelamento do solo. Tá todo mundo achando que é uma terraplanagem. Estão fazendo terraplanagem para fazer um loteamento, mas ele está ali rapando uma canga superficial, um minério com baixo teor e está levando. Aí você está vendo caminhão dando caçambada à noite, você está pensando, poxa, esse aí está querendo colocar um empreendimento logo para funcionar. Nada disso, ele está fazendo a mineração clandestina ali. E quando você vai ver, ele tem até um alvará. Mas o alvará dele é de parcelamento do solo. E obviamente, não tem nem registro na agência de mineração nada. E tudo mais. Então, para vocês terem uma ideia de como a gente consegue, né, fiscalizar território. Produção agrícola, né, Pedro? Para produção de floresta plantada, mogno africano, eucalipto, pinos. Todo tipo de produção. No setor do agronegócio, se agricultura de precisão, isso já é mais consagrado, né? Porque você tem ali grandes empresas, grandes players, né? E grande mercado consumidor internacional, e tem esse viés econômico, né? Pesado. Agora, no monitoramento, na fiscalização, não necessariamente eu estou monitorando uma atividade produtiva, né? Às vezes eu estou monitorando
a questão ambiental, eu estou Exatamente. monitorando o parcelamento irregular, né? E como O que objetivo é trazer eficiência, né, e inclusive impessoalidade. Como que surgiu muito da ideia do monitoramento contínuo pelo IDEACIT? Conversando com alguns prefeitos, um prefeito chegou e falou: olha, Pedro, contratei 4 fiscais, comprei 4 motos, né, para eles ficarem rodando o território, procurando, né, as questões ambientais, sociais, né, que precisam ser fiscalizadas. Um desmatamento, um assoreamento, uma mineração irregular, uma construção irregular. Só que imagina um território aí de 1.000 km². Como é que você vai colocar 4 pessoas rodando de moto? Isso é extremamente ineficaz. Né? Com a tecnologia existente hoje, isso não cabe mais. E ainda tem a questão pessoal. Município pequeno, todo mundo conhece todo mundo. Né? Como é que o fiscal, às vezes, vai fiscalizar um primo dele? Vai multar? Vai o entre cara que essas você está questões. multando na segunda-feira é o cara que você está tomando uma cerveja com ele no sábado. Exatamente. Né? Ou então você vai aplicar uma multa, o cara vai pegar essa multa e vai bater lá na porta do prefeito, na janela. Já vi isso acontecer, bate na janela do prefeito, pô, prefeito, que multa é essa daqui? Né? Como é que traz essa questão da pessoalidade, essa fiscalização? E aí esse prefeito mesmo falou: olha, eu contratei esses 4 fiscais, comprei essas motos, em 6 meses todos eles pediram a exoneração do carro porque foram ameaçados de morte, porque tiveram esses problemas interpessoais. Então, a fiscalização ela é extremamente necessária, mas ela se torna uma dor para o município quando feita nesse modus operandi. Com certeza. Então, quando a gente traz a tecnologia, você traz a impessoalidade. Imagina, ao invés de você mandar o fiscal, que é o que joga futebol com o cara no sábado ali, multar ele e levar uma notificação, ele recebe um e-mail. SMS. Um SMS, Uma olha mensagem só. WhatsApp. Atividade irregular identificada no seu lote. Tome as devidas providências, regularize isso, ou então já vai sofrer uma fiscalização. Você traz muito mais eficiência, porque você não tem que ficar gastando gasolina, moto rodando território para achar isso. Você já identifica de forma automática. O fiscal que estaria na moto pilotando, ele vai estar atrás de um computador ali, ó, recebendo notificação, olha, lote tal, 7 árvores suprimidas. Ou então, essa região aqui, ó, atividade de movimentação de terra que pode condizer com uma mineração irregular encontrada. Ele já vai assertivo, ele já vai atuar no problema. E aqui, Pedro, acabou de me vir à cabeça aqui agora uma situação que é o seguinte, né? Esse sistema, esse programa de monitoramento, ele é interessante não só para pegar as irregularidades, até mesmo porque, né, supressão de vegetação, ela pode ser ilegal, mas ela pode ser legal. Né? Então, num processo de aprovação de um projeto, de um loteamento, eu autorizei aqui a supressão de X árvores. Então, esse monitoramento ele vai servir para o técnico ambiental, para o fiscal, né, de obra, de postura, verificar ali, ó, se aquela quantidade de árvore que foi autorizada a supressão, né, de vegetação dessas árvores, se está batendo com a quantidade que foi autorizada. Então, eu te autorizei a suprimir 50 árvores, você já derrubou 150. Tem uma irregularidade ali. Então, te autorizei a movimentar terra, ou então te autorizei a pegar terra em uma área de empréstimo tal que foi licenciado. E você está pegando em O outro próprio lugar. acompanhamento de obras, né? Às vezes eu Acompanhamento tenho de aqui obra. uma pavimentação de uma estrada. Eu acompanho mensalmente se aquela medição que a empresa mandou para a prefeitura, ó, pavimentei 2 quilômetros. Pela E tá imagem ali, acontecendo, você né? vê, não foi realmente pavimentado 2 quilômetros, não foi. Então, a própria fiscalização de questões regulamentadas, ela se torna mais Ou eficiente. seja, é uma estratégia que vai colocar o município, né, bem avaliado perante os tribunais de contas do seu estado, da União. Ou seja, a gente está caminhando, né, no sentido do que a gente entende de uma boa governança. Né? O secretário disse, né, eu achei muito interessante a fala dele, que ele já implantou esse sistema no município, a gente tem trabalhado com essa fiscalização, falou: Pedro, eu deixei de ser notificado pelo Ministério Público, passei a notificá-lo. O promotor, ele está extremamente feliz com essa atuação do município, porque não tem ficado mais notificando, ó, tem irregularidade, irregularidade. Nós provocamos o Ministério Público, ó, foi identificada essa irregularidade, e aí se é da alçada do Ministério Público atuar, ele vai e atua. Perfeito. Então o município ele se torna ativo na sua fiscalização e na sua gestão territorial. E aí a gente trabalha como? Justamente com multi-escalas. A gente vai usar a imagem de satélite, o radar, identifica essas mudanças, depois a gente usa uma escala de detalhe maior. Identificou um problema, vamos qualificá-lo e quantificá-lo. E aí a gente vai com drone, né? Drone laser, drone RGB, drone multispectral, depende do tipologia de problema encontrado. E aí a gente faz de fato um mapeamento de detalhe 1 para 1. Né? Aquele que você vai poder fazer uma perícia judicial, se necessário, aquele que você vai poder quantificar de uma forma extremamente eficaz, eficiente, acurada,
né, aquele problema ou aquela questão que está sendo levantada, e aí você traz isso tudo dentro de um sistema intuitivo, simples. Não adianta eu colocar um sistema que a prefeitura vai levar 1 ano de treinamento para conseguir utilizar. Não, um sistema extremamente simples, intuitivo. O fiscal inclusive, mais provocado do que tem que atuar. E aí você tem toda essa multiescalaridade dos dados, das informações, em um sistema que você consegue atuar de uma forma simples, eficaz, e aí dentro do sistema mesmo você notifica. Ah, esse lote aqui foi uma irregularidade. Você já clica ali, enviar relatório, já envia tudo que aconteceu, anexa um documento, uma foto de campo, levantamento de drone, e aí você torna uma fiscalização de forma muito mais eficaz, barata, aderente, auditável, né? Eu posso ficar aqui até amanhã falando os benefícios de você ter um sistema como esse aqui no município. Excelente, excelente, Pedro. Eu acho que o caminho é esse. Acho que deve ter ficado muito bem claro para a nossa audiência aqui que não adianta criar regras, não adianta ter uma lei muito bonita no papel se essa lei não tem lastro na realidade. E quando você precisa de lastrear uma lei na realidade, isso parte também de criar instrumentos e mecanismos para fazer com que essa lei seja cumprida, né? Então é o alinhamento que a gente precisa fazer, que o município precisa fazer de plano, de projeto, de recurso. Então não basta, tá, meus caros, ter uma ideia. Ah, eu tenho uma ideia aqui, eu vou criar uma unidade de conservação aqui. Ah, mas como que ela vai ser gerida, né? Como que eu vou fazer a gestão dessa unidade? Então a gente vê muito isso, né? Quando a gente está ali, né, Pedro, fazendo Exato. criação desses instrumentos de gestão do território, principalmente plano diretor, né? Aquele afã de criar zonas de proteção, de preservação ambiental no plano diretor, mas aí a gente vem com aquela pergunta incômoda que um bom conselheiro tem que fazer, né? Ok, mas isso está alinhado com a sua LDO, com o seu PPA, com a LOA. Você vai conseguir Você, botar em prática, você vai conseguir de botar em fato. prática exatamente. Quando você cria uma zona de proteção ambiental, num zoneamento urbano, por exemplo, ela passa a ter ali a força de uma unidade de conservação de proteção integral. Então você precisa ter ali um plano de manejo, você precisa fazer a gestão daquela A unidade, a fiscalização. fiscalização, você tem que ter pelo menos ali um biólogo e um engenheiro florestal, um guarda para observar, uma brigada de incêndio. Então, meus caros, não é chegar e pôr no mundo, tá? Não é meio ambiente, é coisa séria. Eu vou repetir aqui, eu acho que a frase que ficou aqui desse episódio, né, é fiscalização do território. Isso é coisa séria, não adianta criar regras. Eu não vou ter um território mais protegido, tá? Eu não serei mais amigo do meio ambiente se eu crio uma quantidade enorme de regras. Regras já temos aos montes nesse Tem que país. colocar ela em Nós prática. precisamos colocar em prática, nós precisamos, de fato, ter instrumentos para cobrar, para fiscalizar, né? Então, sair desse mundo utópico, que acha que eu vou criar regra ali, eu vou ficar dando problema para quem está na linha de frente. E digo mais, Braulio, hoje, né, o município, a gestão pública, ela tem caminhado para essa questão tecnológica de eficiência, né? A partir de 2027, do ano que vem, já está aí, ó, ano que vem, já tem um cadastro imobiliário brasileiro. Os municípios que não se prepararam já estão atrasados em fazer um cadastro territorial, levantar esses dados acurados de qualidade para poder fornecer isso para a Receita Federal e o blockchain vai estar tudo vinculado. Exatamente. E aí, Pedro, eu até gostaria de fazer uma ressalva aqui, né? Muitas das coisas aqui na nossa cultura, né, no Brasil, quando elas não vêm pelo amor, elas vêm pela dor, né? É uma esperança pequena que eu tenho, olhando por um lado positivo, né? O cadastro imobiliário brasileiro, né? A Receita Federal, depois, né, de ter ali estruturado o Sinter, as normativas, estruturado o cadastro imobiliário brasileiro, agora essa obrigação, né? Ou seja, então eu tenho mais um ente ali para cobrar do município fazer aquilo que ele deveria já estar fazendo, né? Então, quem sabe agora, né, que por uma questão fiscal, por uma questão tributária, as outras multifuncionalidades e finalidades do cadastro territorial não vão ser de fato agora colocadas em prática, né? E aí, lá na frente, o gestor vai perceber, eu não tinha um mínimo do meu território mapeado, agora eu tenho, por força, por uma obrigação ali, para não cair nessa malha fina territorial, vamos dizer assim, da Receita, eu tive que fazer isso no meu município, e aí ele vai começar a perceber que isso também está sendo bom para outras finalidades, né? Então, mais uma situação que a gente É importante se atentar. tem que se atentar, né? E eu até acho que a gente depois nós podemos pensar num episódio específico para a gente Do cadastro imobiliário. Eu acho que temos um pano na manga para falar bastante sobre isso. Exatamente. Nós já tivemos aqui, né, no Município Podcast um episódio
a Gisele Pereira, a gente trouxe um pouco sobre reforma tributária, vocês podem assistir aqui no canal esse vídeo. E no contexto do planejamento territorial, mas nós podemos então trazer essa temática mais uma vez, com os pormenores ali, principalmente focados no cadastro imobiliário brasileiro. Nós já observamos já alguns gestores, alguns prefeitos que estão muito atentos a isso, já saíram na frente, né? Nós estamos atuando aí em vários municípios nessa linha de deixar o município preparado para receber esse identificador, né, do cadastro imobiliário brasileiro. Os municípios vão ter que se adaptar, né? É uma lógica que possivelmente ela veio para ficar, tá? E a gente tenta também criar uma agenda positiva com o plano diretor, lei de uso e ocupação do solo e as outras legislações, tá? Pedro, para a gente fechar, né, o nosso episódio de hoje, eu gostaria que você deixasse aqui uma mensagem para quem está nos ouvindo, para quem está sentindo todas essas dores que você colocou aqui, que está lá no município, né, onde tudo acontece. O que é que você tem para falar para essas pessoas que estão nos ouvindo agora? Bom, em primeiro lugar, agradecer mesmo a oportunidade, agradecer os ouvintes que estão aqui, né, querendo saber um pouco mais, querendo botar em prática no seu município uma gestão eficiente. E eu acho que a frase ela é única, é uma questão só, que é: não adianta você ter regras bem definidas se você não coloca elas em práticas. É muito importante você definir as regras. Então, o primeiro passo, regrar o seu território, ordená-lo, ter os instrumentos atualizados, mas não adianta parar aqui, né? Você tem que dar continuidade. Aprovou um plano diretor, não acabou o trabalho, ele só começou. Aí sim, colocar em prática as regras que foram definidas, a fiscalização necessária, e aí sim você vai ter todo o resultado que foi planejado. Excelente, Pedro. Eu gostaria de agradecer muito a sua presença, né? E vamos continuar, então, com essa conversa aqui no canal. Eu gostaria de agradecer mais uma vez aqui os nossos patrocinadores desse episódio, o Instituto de Gestão Territorial e Geotecnologias, a startup Ideacity de participação e de monitoramento, né? São São duas, dois, né? sim. São dois recursos tecnológicos que foram criados aí pelo Pedro, né? Uma plataforma de participação social e uma plataforma de monitoramento do território que estão patrocinando esse episódio de hoje. Eu gostaria Tem também... novidade vindo por aí, tá? Tem novidade, Pedro? Vai ter um Depois, módulo então, interessante. calma que nós vamos fazer mais um episódio, tá? De todo tipo de inovação, todo tipo de acréscimo que vocês forem fazendo no Ideacity, nós vamos apresentar aqui, tá? E gostaria de pedir a vocês que se inscrevam aqui no canal do Município Podcast, se esse conteúdo fez sentido para você, se esse conteúdo está te ajudando a fazer boa gestão no seu território, no seu município. Se você que é gestor, que é vereador, secretário municipal, quer conhecer pouco mais do que nós fizemos, que o Pedro apresentou aqui, quer conhecer as nossas plataformas, eu vou deixar, né, aqui embaixo na descrição desse vídeo o link para você falar com o Pedro, o contato do Pedro, tá? E nos sigam aqui pelas nossas rede do IGTEC, o canal do Município Podcast, que você vai ficar sempre muito bem atualizado. Muito obrigado e até a próxima.